Bom dia, estudantes do terceiro ano. Bom dia e sejam bem-vindos a essa aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Joelson, dou as boas-vindas também aos professores e aos pais. Vamos continuar o nosso trabalho, estudantes, com a nossa sequência didática. Bom, saberemos mais sobre essa aula na tela. Juntos comigo, na tela temos o título da aula, Entrevista e Notícia. Vejam, vocês devem estar organizados para acompanharem essa aula, vocês já sabem disso. Organizados na cadeira, sentados de modo confortável, podem tirar algum print da tela ou alguma foto. Deve fazer os seus registros, deve ter o caderno em mãos, caderno, lápis e borracha. A aula ficará disponível no repositório para que você assista, se necessário for. Temos uma referência no material do Aprender Sempre. Então, você que tem o material em mãos, utilizaremos a página 54 como referência. Adaptações são feitas em praticamente todas as aulas e o material é apenas uma referência. Faça os seus registros. Você tem aí o espaço, você pode colocar o nome da sua cidade, pode colocar a data, o seu nome, o nome da sua professora. Treine a letra cursiva, experimente fazer a letra cursiva, que já foi apresentada para você em outros momentos. Ora, neste momento eu não farei com vocês o registro, mas eu vou pedir a atenção de vocês em muitos momentos para fazermos juntos a letra cursiva, tá bom? Bom, nessa aula, o que vamos aprender? Vamos descobrir juntos, porque a gente sempre tem uma tela que mostra isso. Na tela seguinte, eu tenho a seguinte questão. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai ler, compreender e pensar nas características de dois textos, entrevista e notícia, estudantes. Nós estamos em uma sequência didática com o jornal falado, mas a gente percebe que o nosso estudo hoje, nesta aula, se dará com uma entrevista e também com uma notícia. Os textos, ambos os textos, são do jornal Joca, que é um jornal já conhecido e utilizado por nós em outras aulas. O jornal que pode ter uma versão digital, ou seja, a gente pode acessar por meio da internet, ou pode ser uma versão impressa, pode ser manuseável, em que a gente manuseia as folhas e lê. Bom, temos para essa aula uma entrevista e uma notícia. Vocês vão perceber o seguinte, professores, pais, estudantes. Para o estudo da entrevista, o texto está no material, na página 54 e vai até a 55. Mas na notícia não está no material. Então, atenção. Faremos uma sistematização sobre notícia e sobre entrevista, ao final. Vamos começar com a entrevista. Na página 54, a entrevista tem uma pequena introdução que nos ajuda a entender. Observem. Vejam, a entrevista está neste jornal, no caderno de entrevistas. Tem uma data, 16 de setembro de 2019. Uma visão diferente do Brasil. Os repórteres mirins João F. e Cauã S. entrevistaram a refugiada síria Ghazal Barambo. Durante a oficina de férias do Joca, os repórteres mirins Cauã e João, ambos de 13 anos, tiveram a oportunidade de entrevistar uma refugiada da Síria. Conheça a história da Ghazal Barambo, que veio para o Brasil em busca de uma condição de vida melhor. E saiba mais sobre o conflito na Síria, que fez com que cerca de
5 milhões de pessoas deixassem o país. Vamos conhecer uma história por meio dessa entrevista, como vocês perceberam no texto, de uma pessoa chamada Gasal Barambo. Como vamos conhecer essa história, professor? Por meio da entrevista. O João e o Cauã, ambos de 13 anos, repórteres mirins, farão perguntas para Gasal. Vamos descobrir o que a Gasal vai responder? Estamos em um estudo de uma entrevista. Saberemos das perguntas na tela seguinte. Observem a primeira pergunta que os meninos fizeram para Gasal. João e Cauã perguntaram: por que vocês escolheram o Brasil? Essa pergunta foi feita para Gasal. Observem o que Gasal responde. Meu marido tinha ido para o Líbano. Quando voltou para a Síria, na fronteira, algumas pessoas o confundiram com alguém que tinha o mesmo nome e ele foi preso por engano. Fiquei 3 meses sem saber o que tinha acontecido com ele. Quando ele saiu, disse: não posso mais ficar na Síria. Preciso viajar. Arrumei as minhas coisas na Síria e fomos para o Líbano, de carro. Ficamos 10 meses lá. Durante esse tempo, procuramos países para se mudar, como Alemanha e Suécia, mas nenhum deles permitia que fôssemos para lá, porque não tínhamos visto permissão para que um estrangeiro entre em um país. Só o Brasil deixou que nós nos mudássemos sem documento e sem passaporte. A gente percebeu, na resposta para essa primeira pergunta, por que vocês escolheram o Brasil? A Gasal respondeu que aconteceu algo quando o marido tinha ido para o Líbano. E o que foi que aconteceu? O confundiram. E nesse conflito pelo qual passa a Síria já há 10 anos, ora, é um conflito político e há uma guerra acontecendo. Explosões e uma situação bem trágica. E no meio dessa situação, o marido ficou distante por 3 meses e quando retornou, disse para Gasal que não poderiam viver mais daquela maneira. E então passaram a buscar um outro lugar para viver. Por isso, fizemos a leitura no início e entendemos que saberíamos da vida de uma pessoa refugiada, ou seja, que buscou refúgio em um outro lugar. Ela explica como veio parar no Brasil. Haviam tentado refúgio em outros países, mas não conseguiram. No Brasil, o Brasil foi o país em que conseguiram esse refúgio. Por isso estão aqui, ela e o marido. Eu chamo a atenção ainda, observem as respostas. Meu marido, fiquei 3 meses, fomos para o Líbano de carro. O Líbano é um país vizinho à Síria, percebam? Conseguiram ir de carro para o Líbano. Ficamos 10 meses lá, ficamos também. O que essas palavras destacadas me lembram na leitura desse texto? Lembram a vocês? Porque meu, fiquei, nós, na continuidade a gente percebe o nós. Ah, temos a primeira pessoa do singular, também temos a primeira pessoa do plural, eu. Ela está se referindo a si própria, e também nós, ou seja, ela e o marido, para a resposta das perguntas que o Cauã e o João fizeram. Mas temos mais informações no texto que segue. É a próxima pergunta que os meninos fazem. Vejam,
Como era a Síria antes da guerra? Essa pergunta foi feita para Gazal, pelos meninos João e Cauã. Gazal responde: minha cidade, Damasco, era bonita, tranquila e tinha segurança. Por causa dos conflitos ficou muito cara. Muitas pessoas morreram e muitos foram para outros países. A minha vida na Síria era muito boa. Tinha casa, carro. Meu marido, que é engenheiro mecânico, havia o escritório dele e eu trabalhava como dona de casa. Ao chegar ao Brasil, comecei a trabalhar como cozinheira. Percebem que eu destaquei algumas palavras que confirmam que ela está falando de si, em primeira pessoa, de uma experiência que ela viveu. Ela fala de seu ponto de vista diante daquela situação. Como era a Síria antes da guerra? Ela afirma de acordo com o que ela observou e viveu. Não é curioso saber, puxa, uma história ainda que trágica e triste, é uma história real de uma pessoa. E a pessoa está contando essa história, que é real, por meio de uma entrevista. Os meninos perguntam, a Gazal responde. Na tela seguinte, temos mais uma questão. Observem a questão feita pelos meninos. O que você sabia sobre o Brasil quando veio para cá? Qual foi a sua reação ao chegar a nosso país? Vamos ver o que Gazal responde? Gazal responde o seguinte para João e Cauã, seus entrevistadores. Eu só sabia sobre futebol, Amazônia, Rio de Janeiro e café. Eu também não falava uma palavra em português. Foi difícil para mim, achei estranho, difícil. Passei 5 meses sem gostar daqui, mas quando comecei a aprender português e conversar com os brasileiros, passei a gostar muito deles. Os brasileiros me ajudam bastante. É o que Gazal responde. Estudantes, tivemos agora uma entrevista em que João e Cauã perguntam para Gazal algumas coisas. Gazal responde de acordo com a sua experiência. Isso nos lembra um pouco o relato pessoal, vocês não acham? Ela conta das suas experiências, do seu ponto de vista. E o que ela conta está ligado às experiências que ela viveu na Síria. Esse país que vive um conflito já por cerca de 10 anos. A gente tem um campo de refugiados em uma ilustração. Então, algumas dessas pessoas fogem do país buscando refúgio em outros lugares, e a Gazal veio parar no Brasil. Aí nós temos uma imagem de um desses campos, do campo de refugiados na Síria, em que as pessoas se escondem da guerra e do conflito. Ai, que triste, triste mesmo, queridos. Bom, fizemos um estudo de uma realidade, informações apresentadas por meio da entrevista de Gazal. Agora, nós faremos um estudo breve de um outro texto. Agora, uma notícia. Vocês não têm no material. Atenção. Observem a manchete da entrevista na tela. 53% das casas brasileiras têm ao menos um animal de estimação, aponta a pesquisa. Essa é a manchete da notícia. Vamos saber mais? Temos aí o lead da notícia, ou seja, o primeiro parágrafo. É uma notícia curta, mas atenção. Façamos a leitura juntos? No Brasil, mais da metade das residências tem ao menos um bicho de estimação, cão, gato ou outros. Segundo pesquisa divulgada em 17 de setembro pela Comissão de Animais de Companhia do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, SINDAM, o levantamento mostra que 53% dos lares têm cães
e ou gatos. 1% das casas tem outros bichos e 46% não possuem animais de estimação. Olhando para esse texto e para esse trecho da notícia, que chamamos de lead, a gente percebe as principais informações em uma notícia. O que que eu li? Sobre o que é que eu li? Uma divulgação de uma pesquisa. Uma pesquisa que aconteceu quando? 17 de setembro. Ela foi divulgada 17 de setembro. Eu tenho uma pesquisa divulgada quando? 17 de setembro. Por quem? Quem que divulgou? Vejam, é a Comissão de Animais de Companhia. Tem uma abreviação para isso, que é o Comissão de Animais de Companhia do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal. SINDAM, agora sim. SINDAM. E o que é que essa pesquisa revela? Que 53%, que um bom número, um grande número, ou seja, mais da metade dos lares, tem cães ou gatos, 53%. E que 46% não possuem animais de estimação. Quando a gente vai fazer a leitura da notícia, esse primeiro parágrafo, chamado lead, mostra as principais características, o que, quando, onde e onde aconteceu. Isso é importante saber. No Brasil. Vejam, quantas perguntas e quantas informações em um parágrafo. A notícia segue na tela seguinte. Nós temos a imagem de um gatinho, com um gráfico de setor, assim como havia ao lado do cão, mas o gráfico mostra apenas os dados que já foram lidos. Para a pesquisa, observem, para a pesquisa foram realizadas 2.002 entrevistas com cidadãos de mais de 16 anos, de todas as regiões e classes sociais do país. Confira a seguir outros resultados obtidos. Aí a gente tem muitos números com a divulgação da pesquisa. Nós vamos parar o nosso estudo com essa notícia nesse minuto. Por quê, professor? Temos mais informações? Temos. Mas o nosso trabalho em um mapa circular de ideias é organizar algumas semelhanças e diferenças sobre a notícia e sobre a entrevista. Tivemos uma entrevista da Gazal, uma refugiada síria, e tivemos a notícia sobre os 53% das casas brasileiras com animais de estimação. O que é que vocês podem observar sobre a notícia, de acordo com o nosso estudo? O que é que eu devo escrever aqui? Ora, algumas coisas já foram abordadas, inclusive, em outras aulas, e vocês já trazem também alguns conhecimentos. A notícia, ela tem uma manchete, então chamamos o título de manchete. E o primeiro parágrafo da notícia, que traz as informações organizadas, é chamado de lead. Então, eu vou registrar assim, manchete e lead. Manchete e lead. E lead. E sobre o texto, de acordo com o que observamos na notícia dos animais, é um texto narrativo e impessoal. Narrativo e impessoal. Ou seja, ele é escrito em terceira pessoa, do singular ou do plural. Não tem eu ou nós, tem ele ou elas. Então, é um texto narrativo e impessoal.
Eu não tenho a opinião ou eu não tenho a experiência pessoal. Estou me referindo a um estudo, como foi observado. O texto se referia ao estudo e aponta os dados do estudo que foi realizado, correto? Mas na entrevista é diferente, estudantes. Na entrevista da Gasal, vocês tiveram na tela e fizeram um estudo comigo, a gente tem marcas pessoais. O texto é pessoal e em primeira pessoa. Então, pessoal. É o que a pessoa viveu, tem a ver com a sua experiência e com a maneira que ela enxerga. E a gente tem aqui a primeira pessoa, eu ou nós. Primeira pessoa. Singular ou plural. Outra coisa que eu devo destacar, na entrevista, a gente tem um diálogo, a gente não tem um texto narrativo. Enquanto a gente tem um texto narrativo na notícia, se referindo a ele, ela, eles ou elas, a gente tem um diálogo, os entrevistadores e os entrevistados. Então, eu vou registrar aqui um diálogo, pode aparecer e aparece nas entrevistas. Diálogo. Na coluna do meio, pensando em notícia e entrevista, eu diria que é o mais importante neste momento. Observe. Entrevista e notícia informam. Sim, as entrevistas às vezes validam informações presentes nas notícias. Notícias e entrevistas estão no jornal e tem o jornal como seu portador. Observem as ideias circulando em um mapa circular de ideias, enquanto na notícia temos manchete e lead, o texto é narrativo e impessoal. Na entrevista, a gente percebe marcas pessoais, e a primeira pessoa, eu ou nós. A gente percebe o diálogo, entrevistador pergunta, entrevistado responde, mas os dois textos informam e podem ser encontrados no jornal, tanto em versão digital como em versão impressa. Nossa aula segue para a sua parte final com o mapa de ideias circulando na tela e chegou o ponto da aula em que eu pergunto para vocês o que fizemos, ora, neste breve estudo sobre notícia e entrevista, estudantes. Vamos para a tela seguinte pensar nisso? Observem. Estudantes do terceiro ano do Centro de Mídias de São Paulo têm aula sobre entrevista e notícia. A entrevista mostrou a história de Gasal Barambo, refugiada síria que hoje vive no Brasil. Gasal contou na entrevista como chegou até aqui e como era o lugar em que vivia, a Síria. A manchete da notícia estudada na aula foi: 53% das casas brasileiras têm ao menos um animal de estimação, aponta a pesquisa, em que estudou sobre os pets nas casas brasileiras. Voltaremos em outra aula com mais notícias. Nós temos na tela o que fizemos nessa explicação, mas com a nossa interrupção, vocês perceberam que a resposta já veio. Fizemos a leitura, compreensão e comparação de dois textos, entrevista e notícia. As habilidades da aula estão presentes na tela seguinte, da aula que está terminando, estudantes. Professores, printem a tela, porque eu vou para a tela de avaliação. Oi, oi, oi. A tela de avaliação para que digam o que achou. Estudamos entrevistas e notícia, informações. Foi muito bom estar com vocês nessa aula que termina. Um grande abraço